Olá, eu sou a Caroline Mendes, sou professora de História da Rede Municipal de Educação. Estou atualmente no Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação e hoje nós estamos aqui para um bate-papo com as educadoras Elisângela Nogueira e Loreta Monteiro, que são da Divisão Pedagógica da Diretoria Regional de Educação de Pirituba, Jaraguá. Nós vamos conversar um pouco sobre o documento Orientações Pedagógicas Povos Migrantes e sobre o acolhimento dos migrantes na Rede Municipal de Educação. Então, para começar, eu acho que a gente podia detalhar um pouco melhor o que é esse acolhimento que a gente tanto fala no documento e que os educadores e educadoras da rede também vão procurar buscar ter em suas unidades, né? Elisângela, o que você entende sobre esse acolhimento dos migrantes? Bom, eu acredito, Carol, que é uma parte principal, assim, que a gente precisa ter muito cuidado na hora que a gente recebe um estudante migrante internacional. Porque essa família, esse estudante, muitas vezes chegam de forma muito desconfortável, né, pela questão da língua, da cultura. Então, tem uma sensação de não estar sendo bem-vindo, né, naquele país novo, nessa nova realidade. Então, na escola é o lugar onde eles vão encontrando o acolhimento, eles vão entendendo que aquele espaço é uma representação do poder público, do acesso a direitos que eles têm na cidade. Então, o acolhimento começa lá no guichê da secretaria na hora de fazer o cadastro ou de efetuar a matrícula, né? Se ele não fala a língua portuguesa, como é que a gente pode fazer para se comunicar com essa família, né? Se a gente vai usar o Google Tradutor ou se tem alguém que é bilíngue na escola que pode auxiliar nessa comunicação, como vai ser preenchida a ficha de matrícula, se vai ser em língua portuguesa ou se tem a ficha traduzida, ficha de saúde, enfim. E aí, quando a criança começa a frequentar, a criança, o adolescente, jovem, o adulto, ou os bebês também da nossa rede, também precisam cuidado nesse acolhimento e nessa comunicação, né? Nessa atenção especial para essas crianças, para esses estudantes, para que eles se sintam inseridos no grupo. Então, para mim, é a parte que mais exige dos profissionais da educação, logo no início. Perfeito, Elisângela. A gente tem ouvido muito, né, as pessoas nas unidades falarem realmente como a escola muitas vezes vai ser esse primeiro ponto de contato, né, desses migrantes com o serviço público no Brasil. Loreta, queria que você comentasse também um pouco sobre esse acolhimento inicial. Eu penso também que a gente precisa se colocar com um olhar sensível a essas questões do acolhimento, né? A escola precisa ter esse olhar integrador e acolhedor, também pensando nesse estudante, depois que já passou por essa etapa de fazer cadastro, fazer matrícula, a hora que esse estudante chega na escola, seja ele o bebê, seja ele o adulto, né, a criança ou adolescente, ele precisa se sentir parte daquele grupo. Afinal de contas, país diferente, língua diferente, rotina de vida diferente, né? A gente sabe, nem todas as escolas do mundo funcionam dentro de um mesmo padrão, dentro de uma mesma sistemática. Então é tudo muita novidade, né? Os professores, eles precisam ter esse olhar sensível de identificar que aquele estudante ele precisa de uma atenção diferenciada, né, especial ali naquele momento, até que ele se integre completamente ao grupo. Isso pode ser rápido, isso pode ser demorado, vai depender de cada situação, vai depender de cada educador, vai depender de cada criança, do contexto da escola, mas esse acolhimento é importante, né, para que também sejam orientados que os colegas, os outros alunos ali da turma, né, da escola de uma forma geral, também façam esse acolhimento. Muito bacana isso que você traz, Loreta. Eu acho que os outros vão observar também, né, a forma como os professores, o grupo gestor da escola está recebendo, e isso de certa forma pode até espelhar, né, o contato que as outras crianças, os outros adolescentes, adultos, enfim, vão ter também com essa pessoa que chega.
né? E vocês já citaram um pouco, né, o quanto esse público é diverso, tanto por virem de diversos países, quanto por estarem em diferentes momentos da vida também, né? Então a gente recebe na rede municipal desde bebês até adultos migrantes, né? E aí cada um vai ter sua especificidade. Então eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Que especificidades que vocês veem em cada nível de ensino, na educação infantil, no fundamental e médio e na EJA, ao receberem os migrantes. Podemos começar por você, Loreta? Claro. Eu tive essa experiência, inclusive, em sala de aula, né? Sou professora de ciências e numa das unidades onde eu atuei, nós tínhamos ali na região da escola um número de migrantes haitianos muito grande. E a língua era uma barreira, né? Essa comunicação era muito dificultada, porque os estudantes chegavam muitas vezes sem saber falar uma palavra em português e a escola também se vê numa situação de o que eu faço agora, né? Para onde a gente se encaminha primeiro. E o que eu tive, né, de experiência foi justamente disso, de parar e pensar um pouco, tentar entender aquilo que o estudante precisava, como é que a gente poderia se aproximar dessa criança, né, se aproximar desse adolescente. Eu atuava com os estudantes, né, a partir do 6º ano, e uma coisa que a gente percebeu que aproxima as pessoas é a alimentação, é a comida. Então, a partir ali de atividades que estavam direcionadas, né, a essa alimentação, como é que é feita a alimentação no seu país de origem, né, a gente atentando essa comunicação, e aí a gente usa tudo, né, desde Google Tradutor, mímica, né, para tentar estabelecer ali um vínculo, um contato. Falando sobre alimentação, a gente conseguiu aí criar um vínculo e desfazer algumas barreiras, né. Isso foi bastante interessante, de poder participar, poder atuar nessa questão, acolhendo esses estudantes. Ai, ótimo, Loreta. Eu fiquei me recordando aqui de uma escola em que eu trabalhei também, que tinha o costume de pensar essa alimentação, principalmente em torno das culturas nordestinas, que é um público da EJA, que nos leva a pensar as migrações internas também, né? E outras escolas que relatam como é interessante, às vezes, até chamar as famílias para contarem um pouco dessa culinária, né, dos países. E você, Elisângela, o que você acha sobre isso? Eu estou recordando aqui um pouco de uma EMEI da Drepenha, João Marcondes Falcão, que tinha um projeto que chegou até a ser premiado, onde as professoras traziam músicas e brincadeiras de origens de diversos países, né, para esse convívio, porque na unidade eles atendiam crianças de mais de 11 nacionalidades diferentes. Então, quando chamavam a família, quem poderia participar, ou a própria criança, para ensinar uma música, para ensinar uma brincadeira, né, do seu país de origem, eles estavam bastante predispostos para isso, e as crianças também muito dispostas para aprender, né? E aí a gente vai acostumando, né, naturalizando o olhar, naturalizando o ouvido, né, para as línguas diferentes, para uma educação multilingüe. E eu também tive uma experiência na MF João Domingues Sampaio, com muitos migrantes internacionais, principalmente de origem boliviana, e a gente percebia que era importante pensar, sim, nas adequações curriculares, né, necessárias, mas que também um olhar sensível do professor, como a Loreta trouxe, tornava um ensino mais modelizado, né? Então, quando o professor faz um bom acolhimento, os outros estudantes aprendem também como isso funciona, né? Então, mais do que enfrentar a barreira linguística, eu acho que é enfrentar a diversidade que já está na nossa escola, né? Já está na nossa rede há bastante tempo. Então, assumir que a escola é lugar para todos, né? E que há uma diversidade muito grande e um repertório enorme, composto por diversas nacionalidades,
na cidade de São Paulo. Então, mesmo que a escola não tenha nenhum estudante migrante, é importante a gente ter esse olhar para a cidade, né? Ter esse olhar de combate à xenofobia, principalmente. Mas aí eu vou aproveitar a minha fala e direcionar uma pergunta para você, Carol. Queria entender melhor como é que funciona essa intersecção entre a xenofobia e o racismo nas escolas. Como é que a gente faz para superar isso, tanto dentro quanto fora das unidades escolares? Eu acho que é bem interessante e importante esse assunto, Elisângela, porque a gente percebe que muitas vezes esse imigrante que chega nas unidades, ele vai sofrer tanto com a xenofobia quanto com o racismo. Então essas duas opressões vão se somar de certa forma, né? E a gente percebe que nem sempre essas opressões vão ser nomeadas como tal. Então, muitas vezes, os educadores e educadoras vão apontar, né, que existe uma criança migrante que está escutando brincadeiras dos colegas ou que está sofrendo bullying. E aí, quando a gente começa a detalhar, não, mas o que aconteceu, né? O que as crianças disseram, a gente vai ver que a gente precisa nomear o que de fato está acontecendo, nomear como xenofobia, nomear como racismo, porque o primeiro passo para a gente poder combater essas discriminações é a gente entender elas como tais, né? Não só generalizar como um bullying ou mesmo naturalizar como uma brincadeira, mas a gente entender as especificidades envolvidas. E aí o que a gente percebe? Que esses migrantes que vão sofrer esses tipos de discriminação são migrantes racializados, né? Então não são pessoas brancas, são pessoas que vão ter no seu fenótipo marcas de populações indígenas, de populações negras. A maior parte dos migrantes que a gente recebe em São Paulo, que a gente recebe nas nossas unidades, são bolivianos, haitianos, peruanos, argentinos, paraguaios, angolanos, congoleses, né? Então são dos nossos vizinhos latino-americanos, muitas vezes descendentes de povos indígenas e que trazem essas marcas, né, no seu fenótipo, na sua aparência, por vezes nas suas características, nos seus acessórios, né, que utilizam. Também imigrantes de países africanos, Angola, Congo, Nigéria, que muitas vezes vão ser negros, e os haitianos também, né, e que então vão ser lidos como pessoas racializadas e também vão sofrer discriminação por isso, né? Até interessante que a gente percebe às vezes, né, até conversando com adultos migrantes, sejam familiares, sejam estudantes adultos da rede, que contam que não sofriam racismo, por exemplo, no seu país de origem, mas que até imaginavam que o Brasil seria um país acolhedor também, por isso, por o Brasil ainda ter uma certa imagem de uma democracia racial, né, de uma harmonia muito grande externamente, e aí quando chegam aqui percebe que são racializados, né? Então acho que isso vai acontecer com pessoas negras e até muitas vezes pessoas negras de pele escura, que só por terem essa pele já vão ser lidas como migrantes, como quem vem de fora, porque se entende que o brasileiro é mais miscigenado, né? E acho que vai acontecer também com as populações indígenas, por exemplo, né? E acho interessante que você falava então, por exemplo, dessa barreira linguística. E eu acho que até quando se ouve os falares desses migrantes, a gente vai perceber como o racismo vai se combinar com a xenofobia. Até gostaria que você comentasse mais sobre isso, que você estava começando a falar dessa barreira linguística. Como que você percebe isso? É real, né? A barreira linguística, ela existe. Principalmente quando a gente recebe, por exemplo, um estudante de Bangladesh, né, de um país que não tem uma fala de origem espanhola ou anglo-saxônica, enfim. E aí vai falar um idioma, por exemplo, recebemos um estudante do Japão.
né? Como é que a gente vai começar a se comunicar com ele, né? Não tem ninguém ali que fale, que seja um intérprete possível. Então, a Loreta trouxe esse exemplo, né? Eu vou usar o Google Tradutor, eu vou usar algum outro aplicativo de tradução simultânea, que recursos eu tenho à mão para ultrapassar essa barreira linguística. Mas eu penso que antes dela vem uma barreira que tem a ver com o assunto que a gente estava falando antes, que é do acolhimento. Se eu entendo que aquela pessoa, que aquele imigrante, que muitas vezes chega aqui no Brasil em condições bem vulneráveis, muitas vezes chega sem documentação, né? A gente costuma dizer nenhum imigrante é ilegal, né? No máximo é indocumentado, né? Porque a migração é um direito humano, serve para o mundo inteiro. Garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive. Mas quando isso acontece, se o professor não tomar muito cuidado, né, com a forma como ele recebe, ele vai entender que a barreira linguística é intransponível. Então, não está se falando sobre o problema da língua, está se falando sobre aceitar ou não o migrante internacional aqui. Está se questionando se ele tem ou não o direito de permanecer aqui, né? Então, antes da barreira linguística é a aceitação, né, da migração como direito humano, é o reconhecimento do direito à educação, que é universal, né, que é para todos, que a escola é para todos. Então, não tem como a gente transpor essa barreira se essa anterior do acolhimento não for eliminada. Então, a gente precisa ter esses dois olhares. Aí, com relação à adequação curricular necessariamente para vencer, né, essa barreira linguística, aí a gente vai pensar nas formas de acordo com o estudante que está ali. Então, eu uso muito o exemplo do ensino fundamental, porque eu sou do ensino fundamental, essa coordenadora pedagógica. Então, eu vou pensar, esse estudante fala espanhol? Ele lê e escreve em espanhol? Por exemplo, né, que a gente está falando dos bolivianos, porque é a maior comunidade de imigrantes internacionais que a gente tem aqui em São Paulo. É esse o caso? Né? Então, a partir daí eu vou pensar, a avaliação diagnóstica pode ser realizada em espanhol? Ele pode escrever em espanhol e depois eu pegar algum recurso para fazer a tradução? Para compreender o que ele já sabe, por exemplo, né? Então aí eu vou pensar nas alternativas que se tem a partir da realidade que se tem. Eu queria até que a Loreta falasse um pouco, que a gente tem uma experiência bacana lá na Adrie Pirituba Jaraguá com relação ao CIEJA Perus, né, que recebe muitos estudantes haitianos e a forma que eles encontraram para transpor essa barreira linguística. O trabalho que eles fazem lá é incrível, assim. Mas, até voltando, primeiro vamos voltar uma questão que eu acho que é importante a gente entender que esse estudante, ele não está só dentro da escola. Esse estudante, ele está na sociedade, a família está na sociedade. Então, quando a gente fala, né, desse acolhimento, de que nós precisamos, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto unidade escolar, acolher esse estudante, a gente também não pode esquecer que ele também está no mercadinho, ele também está na padaria, ele também está na venda ali, né, no entorno ali da região onde ele está morando. E quando a gente passa essa tranquilidade também para os outros estudantes, eles começam a tratar com naturalidade essa criança migrante que é seu vizinho, que é a pessoa com quem ele vai encontrar ali no cotidiano, na lotação, enfim, né, no posto de saúde. Então, quando a gente ultrapassa então, essa barreira da xenofobia, por exemplo, do racismo, os outros estudantes também, eles são alcançados com essa visão, promovem esse acolhimento para esse estudante imigrante que ultrapassa também essa barreira da escola, né? E agora falando um pouco a respeito do trabalho que o CIEJA Perus faz, como eu disse, é um trabalho lindíssimo. Eles têm esse olhar sensível no que diz respeito ao acolhimento desses estudantes. É um número muito alto de estudantes haitianos na unidade.
Então, desde da hora que a pessoa coloca os pés ali na secretaria, né, ali dentro, e precisa ali de uma informação, toda essa comunicação já é facilitada a partir desses aplicativos de tradução simultânea, por exemplo, eles já têm por hábito. Então, a própria ficha de matrícula já tem ali, né, algumas opções de línguas, né, traduzidas. A identificação dentro da unidade, onde fica a secretaria, onde fica o banheiro, onde fica o refeitório, né? Todos os cantos já são identificados. E os estudantes, eles têm essa oportunidade, como a Elisângela estava dizendo, de fazer os seus registros na sua própria língua. E o professor ali faz essa tradução para entender aquilo que o estudante está aprendendo, né, como o estudante está avançando ali na sua escolaridade. Sem contar outras ações que são realizadas, como eu falei, a questão da alimentação, eles têm muitas festas, né, temáticas, fazem esse acolhimento também através da alimentação, através da música, através da arte e outros elementos culturais ali que são importantes. Então, os próprios estudantes, eles são protagonistas nesse sentido, de demonstrar para a unidade, demonstrar para os professores, para os outros colegas, aquilo que ele tem, aquilo que ele já sabe, né? Ele, apesar de ter deixado sua vida ali no seu país de origem, deixou muitas vezes a sua família, num contexto muitas vezes muito problemático, ele chega aqui com muita bagagem, ele chega aqui com muita informação, com muito conhecimento. E isso tudo precisa ser valorizado, né? Não são pessoas que chegam vazias ou que chegam sem nada, mas que chegam completas e podendo também compartilhar disso que eles sabem e disso que eles têm ali dentro do lugar onde eles estão. Perfeito. Vamos agora para uma dica de leitura e logo mais a gente dá continuidade a essa conversa. Entre os livros propostos para o leituraço migrante, temos Heloísa e os Bichos, do autor Jairo Buitrago. O livro nos leva a refletir sobre o deslocamento e a adaptação que a personagem vai passar e que pode trazer a identificação com os estudantes migrantes que estão na rede. Além disso, pauta a própria diversidade presente na escola e na sociedade. A dica de leitura nos leva a pensar como que a literatura pode oportunizar que a gente trate do tema das migrações e da diversidade cultural nas unidades, independente de receber ou não crianças migrantes. Essas histórias podem ser contadas, essas diferentes culturas podem ser valorizadas. E aí eu gostaria de perguntar para a Loreta, né, quais atitudes, quais iniciativas, projetos, ideias de temas que acontecem nas escolas que você vê como trazendo essa valorização para a diversidade cultural? Aí eu vou aproveitar então essa pergunta para trazer a brasa para a sardinha das ciências, né, da educação ambiental. Eu acho que uma estratégia interessante também que a gente pode utilizar é essa valorização do meio ambiente, né, de entender nesses locais de onde esses estudantes vieram, qual era a natureza ali do entorno, o que é que eles tinham ali de espécies nativas, se era uma região que tinha floresta, se não tinha, os animais da região. Isso é possível de ser trabalhado, é muito tranquilo, os estudantes gostam bastante, mas também tem a questão da horta pedagógica, que é um momento em que você consegue, a partir de uma atividade que é manipulativa, a integração de todos os estudantes. Então, eles conseguem ali dividir as tarefas e colaborativamente também desenvolver algo que seja conjunto, é um projeto que é de todos. Então, a horta pedagógica é uma estratégia bastante interessante, inclusive, para tratar dentro de todas as idades também, de todos os segmentos da educação. E você, Elisângela, que outras iniciativas você vê nesse sentido da valorização dos migrantes na rede? Eu penso que uma das políticas públicas, né, que é bem importante é o programa Portas Abertas, porque ele possibilita um diálogo entre a escola e a comunidade, né, um projeto aberto para os migrantes internacionais da comunidade. Então, a partir desse programa, desse projeto, a gente consegue fazer a valorização do que essa pessoa traz como repertório, né? Seja a questão do idioma, da cultura, da alimentação, tudo isso que a gente já conversou anteriormente aqui. Tem várias escolas que fazem trabalhos maravilhosos com relação a isso, uma delas a MF Espaço de Betita, está até citado no nosso material de orientações pedagógicas dos povos migrantes. Outra é a
José Whittaker, que também tem um trabalho intenso, né, de uma boa recepção com esses estudantes, com esses membros da comunidade, e que isso vai fazendo diferença no ambiente escolar, porque ele está aberto, está disposto e está combatendo a xenofobia ao mesmo tempo. Um outro exemplo que eu posso citar de valorização, a gente desenvolveu alguns anos atrás, lá na MF João Domingues Sampaio, um projeto chamado Intercâmbio Cultural, onde os estudantes falantes de espanhol ensinavam os outros estudantes a partir da literatura, como você usou como exemplo, mas de outros elementos culturais também, a falar em espanhol, né, para quem quisesse aprender. Então, valorizar o que esse estudante traz de repertório e a quantidade de elementos que ele pode enriquecer faz com que o professor, o educador e a escola inteira também aprenda. Né? Só basta a gente estar aberto para essa aprendizagem e dar um espaço para essa diversidade aparecer. Então, tem vários exemplos que a gente pode citar aqui que funcionam muito bem, mas o principal é olhar para quem é esse estudante e a partir do que ele traz, né, essa abertura, dessa escuta ativa e atenta, a gente pensar em alternativas didáticas e metodológicas para a inclusão desses estudantes, para esse pertencimento à unidade escolar. Perfeito, Elisângela. Esse exemplo, inclusive, me lembrou, né, um outro caso em que uma EMEI e uma EMF, né, muito próximas, as duas recebendo estudantes migrantes, e aí proporcionaram um intercâmbio por meio de uma dessas estudantes que colaborou com uma interpretação, né? Então a EMEI estava desenvolvendo uma atividade e queria que fosse comunicada em espanhol para as crianças, e aí entrou em contato com a EMF e uma estudante já do ciclo autoral da EMF, né, mais velha, pôde vir até a EMEI e fazer uma tradução, uma interpretação mesmo para as crianças. Então acho que é o que vocês trazem, né, como que esses migrantes podem ser valorizados, né? Sempre vai ser desafiador para as unidades receberem, né, esses bebês, crianças, jovens e adultos e lidarem com essa diversidade cultural, com essa diversidade linguística, mas isso vai fazer também, né, as unidades repensarem as suas formas de funcionamento, né? Vai fazer a gente repensar a nossa cultura, né? Coisas que pra gente estão tão naturalizadas e que a gente começa a colocar em uma perspectiva crítica, e também vai ser possível perceber, né, o quanto a gente tem a aprender, né, com essas pessoas, seja no contato com essas línguas, seja no contato com esses diferentes costumes. Então eu acho que isso ficou bem marcado nesses exemplos, e eu acho que é o que a gente pode trazer, né, como uma mensagem principal, né? A gente tem esses desafios, a gente tem que pensar sempre em cada caso, nessa acolhida específica. A gente tem esse princípio norteador da equidade no currículo da cidade, né? Então, em atender essas pessoas em suas necessidades específicas, mas a gente pode pensar também além desse desafio, né? E não como um problema, mas como algo que nos acrescenta, nos faz pensar, nos faz aprender, nos traz mais conhecimento ao ter contato com a população migrante na rede de educação, né? Que não vai ser provavelmente o único contato que a gente vai ter com essas pessoas, né? Elas estão presentes aí nos diferentes espaços da cidade, e a educação traz a oportunidade da gente pensar como que a gente as acolhe na sociedade de uma forma mais geral. Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que vocês trouxessem as suas considerações finais. Loreta. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer, né, pelo convite de estar aqui e de deixar esse recado, né, para os professores que estão nos assistindo, de que as diferenças, elas são uma potência, então que elas precisam ser sempre valorizadas.
Elisângela? Eu também agradeço o convite, acredito que a gente precisa investir mesmo em formação dos professores, de todos os funcionários das unidades escolares para o acolhimento e para um trabalho adequado, um trabalho que realmente promova a inclusão dos nossos imigrantes internacionais, imigrantes internos nas unidades. Não dá para a gente esperar estar pronto para, eles já estão aqui, né? Então, agradeço muito essa oportunidade e espero outras oportunidades também de formação para todos os funcionários. Obrigada. Obrigada, agradeço muito as duas e a vocês que nos acompanharam nesse vídeo. Obrigada, até mais!